Com o aumento de novos casos de Covid-19, unidades de saúde públicas e particulares de Alagoas estão restringindo e até suspendendo visitas a pacientes internados em hospitais. Como é que fica, sendo que existe a lei do acompanhamento no caso das gestantes? O Alan Garcia mostra a partir de agora. A Secretaria de Estado de Saúde determinou que está proibida a visita às unidades de pronto atendimento aqui no estado, que são as UPAs, e recomendou para que os hospitais particulares também seguissem essa mesma ordem. Alguns hospitais entenderam que é importante restringir, proibir, na verdade, as visitas, outros seguem com restrições. Mas e aí, o que é que muda na vida de um paciente que precisa ser internado? E a família? Como fica também essa questão da visita e do acompanhamento? É por isso que nós estamos aqui com o advogado Juliano Pessoa. Doutor Juliano, existe uma diferença entre visita e o acompanhante. E o que está sendo proibido pela Secretaria de Estado de Saúde é a visita, não é isso? Exatamente, Helena. É importantíssima essa colocação, eu diria, até porque, assim, diante dessas notícias que vêm sendo repassadas agora para a população esses dias, várias e várias pessoas começaram a confundir exatamente isso, achando que algumas pessoas não poderiam mais ser acompanhadas durante a sua internação, e não é isso que está sendo feito. Você pontuou de forma bem clara as visitas, né, que estão sendo vedadas nesse momento, diante do aumento de casos, da elevação de casos de pacientes sendo positivados em todo o estado, bem como alguns pacientes, segundo a própria Secretaria destacou, alguns pacientes durante o curso de internação, ele teve a positivação para a Covid-19. Então, assim, subentende-se que de repente algum visitante assintomático, sem querer, levou esse vírus lá para dentro da unidade hospitalar. Em relação ao acompanhante, que é uma preocupação grande de algumas pessoas, existem alguns grupos, né, que têm, por lei federal, por legislação, resguardado o seu direito de estar ali durante o seu período de internação com um acompanhante, como, por exemplo, gestantes, não só durante o período de internação, mas durante o procedimento de parto e toda a realização, antes do parto, durante o parto e pós-parto, idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Então, ou seja, existem alguns grupos sensíveis, vamos dizer assim, que necessariamente necessitam de um acompanhante durante todo o período de internação. Isso não foi alterado, nem será alterado por hora, a priori, e somente a questão da visitação. A visitação, o intuito é reduzir um pouco a circulação de pessoas estranhas dentro daquele ambiente hospitalar, bem como impor também outras medidas, como foram solicitadas agora e implementadas pela Secretaria, como o uso de máscara dentro das unidades hospitalares, enfim, várias e várias outras implementações. Mas nada impede, é bom que a gente esclareça para quem nos assiste, que casos específicos sejam tratados de forma individualizada. Ou seja, o gestor pode, em algum caso de necessidade específica de um paciente, que vai interferir de forma benéfica, por exemplo, na sua recuperação, uma visita específica de algum ente querido, de algum familiar querido, que o médico, de repente, fundamentadamente justifique a exceção daquele caso concreto, que ele seja de repente visitado por alguma pessoa. Nada impede, mas isso é analisado caso a caso. Eu acho que o que prepondera nesse caso é a razoabilidade, a ponderação, ou seja, para se ter muita calma, porque é um período de excepcionalidade ainda que nós vivenciamos, e é importante que de fato a gente ouça a voz da ciência, dos técnicos, dos médicos que estão no dia a dia ali lidando com essas pessoas. Do bairro da Ponta Verde, Alan Garcia. Essa já era uma medida esperada diante do aumento de casos de contaminação por Covid, portanto, visitas suspensas até segunda ordem.